Olá, todas e todos. Hoje temos aqui a ilustre presença do Gustavo Sagesi, grande amigo e pesquisador. O meu objetivo, queridas e queridos estudantes, é procurar trazer conhecimento para vocês da melhor forma possível. Eu vou realizar uma entrevista com o Gustavo em 3 blocos. Ele vai falar um pouco da trajetória dele no bloco 1. Depois, no bloco 2, eu vou fazer algumas perguntas, um roteirinho aqui que eu preparei para ele. E no bloco 3, ele vai dizer para a gente, se a gente quiser se aprofundar mais no trabalho dele, onde a gente poderia encontrá-lo. Tá? Então, é um prazer ter você aqui, Gustavo. A É um gente se prazer enorme. conheceu em 2002, né? Você novinho, entrando na faculdade normal, e, e eu entrando aos 36, depois que eu resolvi mudar de profissão. E desde lá que a gente é amigo, né? Uhum. Então, queria te agradecer, além de ser sua amiga, eu te admiro muito, a sua trajetória, né? Tudo aquilo que você construiu, que você estudou. E em sociologia, né, no ensino médio, a gente toca nessas questões, trabalha questões de sexo, gênero, sexualidade, né? Como você transitou em algumas dessas áreas, eu acho que você seria a pessoa indicada para falar um pouquinho para eles, né? São estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, aqui de Dourados, mas agora virtual, né? Então, Sim, mas somos, né, dessa instituição. Então, eu vou pedir para você começar falando um pouco da sua trajetória. Aí você fica à vontade, se quiser misturar um pouquinho do pessoal com o profissional, somos todos ouvidos. tá bem. Primeiramente, muito obrigado, Carmen, pelo convite. É, Enfim, fico muito feliz de poder compartilhar um pouco dessa minha experiência, ainda que eu não tenha, digamos, uma experiência de docência, né, como que você tem, né? Assim, eu acho muito importante, né? A gente ter esses espaços. Eu acho que a gente vive num mundo em que a gente tem um número de informação, assim, né? De informações absurdo, né? Mas que nem sempre é fácil a gente filtrar isso, né? E eu acho que talvez para os jovens, especialmente, isso possa ser um desafio, né? Da gente conseguir fazer, digamos, essa curadoria, né? Então, acho muito importante, né? Que a gente tem esses espaços, né? De discussão que no momento estão tendo que ser virtuais, né? Por conta de toda a conjuntura, né? Que a gente vive. Mas é isso. Fico muito feliz de estar aqui. Bom, para falar um pouquinho de mim, né? Eu nasci no Rio de Janeiro. Estou agora com 37 anos. Eu venho de uma família de classe média, da Zona Sul. Sou filho de psicanalistas, né? Então, assim, eu cresci num ambiente bastante intelectualizado, né? E desde criança eu me interesso muito por assuntos relacionados à sociedade, né? E à psique humana, né? Eu nunca fui um aluno muito bom nas chamadas ciências exatas, né? Então, desde muito cedo, eu vi que o meu caminho profissional iria se enveredar pelas ciências humanas, né? Eu cheguei a flertar um tempo com a psicologia e com a história, mas acabei indo parar nas ciências sociais, né? Que eu cursei na UERJ, né? Com você, porque eu achei que seria
um curso que me proporcionaria talvez uma formação um pouco mais abrangente, né? No começo eu me arrependi um pouco, acho que principalmente por conta da carga de leitura, que era muito pesada, né? Assim, acho que eu não tinha muita ideia disso, né? Mas com o tempo eu acho que eu fui me adaptando, né? Aquele ritmo. Eu, durante a graduação, cursei muitas disciplinas de antropologia e de sociologia, e eu percebi que eram as áreas que despertavam maior interesse, né, em mim, no campo das ciências sociais, né? Mas acho que só mais para o final do curso, né, quando eu cursei disciplinas que tocavam mas propriamente nos temas do gênero e da sexualidade, é que eu comecei, de fato, a me interessar por essas áreas, né? Eu escrevi uma monografia de conclusão de curso sobre homossexualidade masculina e uso de drogas, orientado pela professora Cláudia Barcelos, que você conhece muito bem, claro. Eu acho que na época esse foi um tema que me interessou porque eu era um frequentador, né, da noite gay no Rio, e eu via que drogas eram uma coisa muito presente ali, né? Depois, quando eu decidi tentar o meu mestrado, que eu acabei fazendo lá no Instituto de Medicina Social da UERJ, eu tinha inicialmente a intenção de dar continuidade, né, a esse tema, mas eu acabei me enveredando pelo campo da antropologia do risco. E eu fiz uma pesquisa sobre os sentidos do coming out, né, isso é o assumir-se entre os homens homossexuais, né? Tanto a pesquisa quanto a minha trajetória pelo Instituto de Medicina Social, assim, né, as disciplinas e os contatos que eu estabeleci lá foram experiências muito legais, né, que me proporcionaram, acho eu, uma formação bastante sólida, né, no campo do gênero e da sexualidade. Bem, daí, quando eu terminei esse meu mestrado, eu cheguei a trabalhar um tempo num projeto do CLAN, que é o Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, chamado Gênero e Diversidade na Escola. Esse era um projeto de formação de professores, né, voltado à incorporação, né, desses temas no currículo e no cotidiano das escolas, né? Ainda nesse ano, que foi em 2009, eu tentei a seleção de doutorado para antropologia social na USP, porque eu tinha vontade um pouco de retornar, digamos, às minhas origens, né? Nas ciências sociais, ainda que na prática, assim, o meu mestrado em saúde coletiva tivesse tido bastante antropologia, porque tanto meu orientador, né, o professor Sérgio Carrara, quanto outros professores e professoras, né, lá do Instituto, por exemplo, Fabiola Roden, Jane Russo, eram antropólogos, né, e antropólogas. Bem, na USP eu fui orientado pelo professor Júlio Simões, que trabalha há muito tempo com temáticas relacionadas à homossexualidade masculina e ao envelhecimento, né?
eu no começo tinha um pouco assim uma ideia de fazer uma pesquisa comparativa entre Rio e São Paulo, e também alguma comparação geracional, a partir da experiência de gays de diferentes cidades e de diferentes tempos, né? Só que com o tempo eu fui vendo que esse projeto era um pouco ambicioso demais para as minhas possibilidades, né, lá naquela época, e eu acabei decidindo me restringir a São Paulo, né, onde eu fiz uma pesquisa que envolveu entrevistas em profundidade e observação participante com homens gays que teriam vivido o que a gente pode chamar de geração AIDS, na falta de um termo, né, mais apropriado, que foi a geração que viveu de uma forma mais intensa, né, o primeiro impacto, né, da epidemia de AIDS lá pelos anos 80 e 90. Hoje em dia, é interessante eu pensar, né, que assim, apesar de eu ter saído do campo da saúde, né, no sentido estrito do termo, quando eu fiz o doutorado, eu acabei me reaproximando, né, dessa área por via do destaque que a epidemia de AIDS acabou tendo, né, nessa minha pesquisa. Daí, em 2014, que foi o ano que eu estava terminando de escrever a minha tese, eu fui convidado a integrar uma pesquisa sobre de HIV entre chamados homens que fazem sexo com homens na faculdade de Ciências São Paulo. Bom, pesquisa foi uma pesquisa que, né? Mas esse contato com a Santa Casa acabou me abrindo portas, né? Em 15 eu comecei um pós-doutorado lá, também em saúde, como o que eu fiz no meu mestrado. E lá eu fui supervisionado pela professora Maria Amélia Veras, né, que é uma médica, né, epidemiologista, que trabalha com HIV há muito tempo lá, desde os anos 80, né, desde o começo lá da epidemia. A minha pesquisa de pós-doutorado esteve toda centrada na saúde da população trans, né? Nesse período que eu fiquei lá na Santa Casa, entre 2015 e 2019, eu tive um contato muito intenso, né, com a população trans, e eu me sensibilizei muito, né, pela causa. Eu cheguei a participar também de pesquisas envolvendo a população de homens que fazem sexo com homens. Não sei se eu, enfim, expliquei sobre esse termo. Esse é um termo bastante usado, especialmente nas ciências médicas, como uma forma de não estigmatizar, né, e de não, digamos, rotular essa população. Então, em vez de falar, né, população de gays, né, ou população, enfim, qualquer outro termo que possa de alguma forma estigmatizar, né, as pessoas, né, optou-se por usar esse termo neutro, né? Mas, enfim, isso só para falar que eu também estive envolvido, né, em algumas pesquisas com essa população, mas por pouco tempo, né? Assim,
de resto, o meu foco, né, nesses anos esteve muito voltado à população trans, especialmente a população de travestis e mulheres trans, e a questão das infecções sexualmente transmissíveis, né? Bom, daí, no ano passado, o meu companheiro recebeu uma proposta de trabalho aqui na Califórnia, que é onde eu tô, né? E a gente acabou decidindo vir, né? Esse meu processo de desligamento, né? Foi muito difícil. Eu acho que especialmente pelo fato da gente estar vivendo um período particularmente complicado, né, no país, e eu cheguei aqui sem qualquer vínculo, né? Embora eu ainda estivesse, de alguma forma, como colaborador das pesquisas lá da Santa Casa, né, e tivesse 3 co-orientações em andamento, né. Porém, como no começo de 2009 a gente firmou uma parceria de pesquisa com a Universidade de São Francisco, eu imaginei que talvez alguma coisa pudesse rolar, né, para mim, né? E aí, esse ano, né, isso foi uma coisa que aconteceu. Eu fui contratado pela Universidade da Califórnia, em São Francisco, e eu estou trabalhando atualmente como diretor de projeto numa pesquisa que se chama, eu vou ler aqui só para não errar, se chama Reduzindo o Estigma Interseccional entre Travestis e Mulheres Trans, e é uma pesquisa que está em fase de implementação. E acho que é um pouco isso, acho que eu já até extrapolei um pouco aqui o que eu estava pretendendo falar, então. Bem legal, Gustavo. Você continua me ouvindo bem, não? Sim, Ah, sim, tá. sim. Não, é porque eu fiz uma migração, geralmente eu fico lá no quarto, mas aqui tá fazendo Aham. 39 graus hoje. Ontem Nossa, fez 41 graus e a gente tá na gente, primavera. E aí, o que que horror. acontece? Geralmente eu usava esse negocinho aqui, né? Esse Aham, fonezinho. E o microfone, que é um microfone melhorzinho que eu comprei. aham, E aí, o aham. que que acontece? Eu vim para a sala e eu botei o microfone, né? E aí eu me dei conta o seguinte, que até eu peço desculpas, porque eu estava, ao mesmo tempo que eu estava falando com você, você estava falando, eu estava mexendo aqui. Porque eu me dei conta que o microfone estava ligado e o som que você estava falando estava saindo do computador. E aí que Uhum. talvez isso depois no Zoom desse algum problema. E por isso que eu fiz essa mudancinha. Espero que fique Tá tudo bom, certo. Agora eu mudei. Então agora vamos passar para o bloco das perguntas mais conceituais, assim, tá? tá bom. Vamos lá. Então, vamos lá. Sempre lembrando, né, que o público é o pessoal do ensino médio, então eles estão Uhum, aprendendo, estão assim, bem no início de algumas. Não é só ensino médio, minto, nós temos também Proeja, né, que são adultos, uhum, mas assim, o nível de ensino é ensino médio, mas não são só adolescentes, digamos assim, né? uhum, Então, não são pesquisadores, o pessoal está entrando em contato com esses conteúdos. Tá? uhum. Então, eu vou Do que eu pedir. falei sobre... Oi, não, Fala. desculpa. Não, Ah, eu ia só te perguntar ah. se do que eu, enfim, dessa primeira parte, do que eu contei um pouco de mim, você acha que teve algo que não ficou muito claro, que Não, eu acho que você vai dar queira para que eu você desenvolva? clarear agora com as perguntas. Tá bom, Tá? tá bom. Então, nessa primeira pergunta, eu acho que já vai dar para você explicar um pouquinho melhor. Tá? Então, a Uhum, pergunta é a seguinte:
Como você definiria sexo, gênero e sexualidade? Vamos lá. Eu acho que não existe exatamente uma definição estanque, né? Uma definição fixa para essas categorias, né? Eu acho que todas elas são categorias socialmente construídas, né? No sentido de que não são categorias naturais, né? E eu acho que elas podem ter significados muito diferentes, né? Dependendo do contexto em que a gente aciona elas, né? Eu diria, de uma maneira geral, que sexo costuma ser visto como uma determinação, digamos, mais do campo, digamos, algo que seria mais natural, né, mais biológico, enquanto o gênero seria algo mais construído, né? Só que, como eu disse, eu acho que, na verdade, tanto o sexo quanto o gênero são construtos sociais, né? Do meu ponto de vista, né? Embora talvez a gente tenha uma tendência a ver o que a gente chama de sexo biológico, né? Como algo dado, né? Como algo que é pré-determinado e sem qualquer possibilidade de transformação, eu acho que na prática o que a gente vê é muito diferente disso, né? Se a gente for pensar nem entre os animais, né? Isso é tão claro, né? A gente vê que tem algumas espécies, né? Em que o sexo muda, né? Ao longo da vida, e que essa própria dualidade macho-fêmea, né, pode ser às vezes um pouco difícil de determinar, né? Isso não, sim, acho que não significa, claro, que os conceitos de gênero e sexo não possam ter assumido significados bem estabelecidos, né, em determinadas áreas, né, do conhecimento, como, por exemplo, a medicina. No campo, se a gente for pensar no campo das ciências humanas e sociais, né, eu acho que a palavra gênero foi algo que se consolidou durante a chamada segunda onda do feminismo, né? Principalmente ali a partir das décadas de 60 e 70, né? Tanto que hoje a gente tem, por exemplo, o campo dos estudos de gênero, né? Que é bastante forte. A palavra sexualidade, né, por sua vez, eu diria que é um conceito muito, muito amplo, né? Eu não sei precisar origem dele, né? Mas ele se tornou um conceito que perpassa várias áreas, né, do conhecimento, como a medicina, a biologia, psicologia, até, enfim, às vezes outros campos, né, do conhecimento, como direito, né? Você pode falar, por exemplo, em sexualidade humana, né, para se referir às diversas possibilidades de manifestação da libido, né, como diz Freud. Você pode também usar a sexualidade como sinônimo de orientação sexual, né? Isso é, se a pessoa se atrai por homens, né, por mulheres, pelos dois, né? E se a gente for pensar também no
campo médico, ele é um termo muito ligado às chamadas disfunções de performance sexual, né? Daí você pode pensar em, sei lá, ejaculação precoce, né? Disfunção erétil, né? Enfim, esse tipo de coisa. Eu diria, então, que, em suma, não são conceitos facilmente definíveis, né? Porque são contextuais. Então, Uhum. Então, você perguntou do primeiro bloco, eu vou fazer agora uma espécie de uma provocação, né? Porque nas ciências sociais a gente gosta muito muito, de ser sim, chato. sim. Que aí você usou o termo, né? Homens que fazem sexo com homens, no sentido de que seria usado para não estigmatizar tanto assim, né? Não chamar de gays ou mesmo homossexuais, né? E aí eu fiquei pensando se existem pesquisas assim de homens que fazem sexo com mulheres. O que quer dizer essa minha pergunta? Quer dizer o seguinte, que na hora que você determina homens que fazem sexo com homens, de qualquer maneira você coloca uma categoria, né, como se fosse uma categoria especial, porque os heterossexuais, digamos assim, será que eles são objeto de estudo na mesma proporção que os homossexuais? Então, assim, é uma pergunta barra provocação. Não sei se você Sim. já se deparou com essas questões, né, por onde você passou. E aí talvez você possa discorrer um pouquinho sobre isso. Eu nunca parei para pensar especificamente nisso, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que pensar primeiro, né? Por que se quis adotar, né, essa terminologia, né? Esse foi um jeito, né, como eu disse, de tentar não estigmatizar, mas no sentido de possibilitar que as pessoas se sentissem confortáveis, né, a participar de pesquisas, né? Como essa população foi por muito tempo uma população até certo ponto, digamos, oculta, né? Assim, não tinha nem de perto o tanto de visibilidade que tem hoje, né? Esse foi um jeito de você conseguir, digamos, acessar, né? Essas pessoas. Por quê? Porque eu acho que por muito tempo essa população não foi pesquisada ou foi pesquisada de um jeito muito estigmatizante, né? Vale a gente lembrar que até algum momento da década de 70, homossexualidade era ainda considerada doença, né? Então, digamos, as pesquisas que tinham voltadas a essa população eram muito mais no sentido de reforçar, né, esse estigma, né, no sentido de continuar a caracterizar, né, essa população como uma população doente, né? Então, então eu acho que é isso, né? Eu acho que a ideia de homens que fazem sexo com mulheres não era nem algo colocado em questão porque era, digamos, o comportamento esperado, né? Homens que fazem sexo necessariamente seriam homens que fariam sexo com mulheres, porque esse era o comportamento masculino esperado, né? Então, eu acho que acho que nem existia um questionamento, né? Talvez, assim, por mais que a gente possa repensar, digamos, a validade, né, dessa categoria, homens que fazem sexo com homens hoje, talvez ela não seja
mas tão apropriada assim, eu acho que no momento em que se cunhou esse termo, houve, digamos, uma tentativa de se aproximar, né, de pessoas que ainda, ou pelo menos em boa parte, ainda estavam numa posição de muito apagamento, né? E acho que tentar entender um pouco o que se passava, né? Essa foi uma categoria bastante importante, por exemplo, durante a epidemia de AIDS, né? Porque a epidemia foi algo que, para além da questão da homossexualidade, né, estigmatizou muito nessa população, porque passou a ser uma população doente, pelo fato de terem uma orientação sexual não ortodoxa, né, uma orientação sexual diferente, né, daquela que seria a norma, né, e pelo fato de estar com um vírus, né, que na época era extremamente mortal. E claro, não que o HIV tenha afetado só a população gay, mas no começo, né, da epidemia, foi de fato uma população bastante atingida, né? Então, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem todo o direito e tem toda a possibilidade de criticar, né, essas categorias. Eu acho muito boa essa provocação que você faz, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que contextualizar historicamente, né? Assim, por que essas categorias apareceram, né? E qual o uso, né, que se fez delas e que se faz delas hoje, né? Você quer É um pouco aproveitar que isso. você está falando assim de população e falar um Uhum, pouquinho das que você já falou, né? Já comentou, mas falar um pouquinho mais das populações que você estudou, por que que você escolheu essas populações, né? Como foi o uhum. processo das pesquisas e o que você tirou assim, que você acredita de mais relevante, o que você descobriu nas suas pesquisas que você gostaria de ressaltar assim como mais interessante? Uhum. Certo. Bom, acho que eu já disse um pouco, né, das pesquisas que eu fiz ao longo do meu mestrado, né, e do doutorado. Talvez eu possa desenvolver um pouco das pesquisas que eu fiz no âmbito lá da Santa Casa, né? Eu fiz parte de 4 pesquisas com a população trans, fiz parte do Muriel, do Divas, do Transnacional e do Trans Amigas, que, em linhas gerais, né, foram pesquisas voltadas a compreender melhor, digamos, as vulnerabilidades e as demandas, né, dessa população, especialmente no que diz respeito aos serviços de saúde. Daí, enfim, só para contar um pouco, né, sobre cada uma, a primeira aqui que eu mencionei, né, o Muriel, foi uma pesquisa que incluiu a população também dos homens trans, né, não só, né, mas das pesquisas aqui que eu lhes, né, enfim, né, que eu comentei aqui, foi a única, né, na qual nós também incluímos, né, os homens trans.
e foi uma pesquisa feita no estado de São Paulo só, né? Já o transnacional, como o nome, né, pressupõe até, foi uma pesquisa feita em diversas partes, né, do mundo. Ela foi feita também nos Estados Unidos, na China e na Namíbia. E se eu não me engano, também teve campos, acho que no Irã e no Vietnã. Essa foi uma pesquisa principalmente voltada à população trans, HIV, a população trans que não vivia com o HIV, no sentido de tentar entender quais eram as questões, né, os fatores que faziam com que essa população fosse mais infectada do que a população média, né? Esse é um ponto, acho que bastante importante, né, de colocar aqui, porque, infelizmente, a população trans, especialmente a população de travestis e mulheres trans, é uma população que está muito vulnerável à infecção pelo HIV, né? E a gente foi vendo, né? É claro que tinha coisas que a gente já desconfiava, né? Mas que a pesquisa, né? Digamos, através da pesquisa, a gente pôde confirmar, né? É uma população que vive uma situação de vulnerabilidade extrema, né? E uma população que está exposta a toda sorte de violências, né? Por conta, né, de toda a discriminação que existe contra a população LGBT e que ainda é bastante forte, especialmente contra a população trans, né? Além disso, e também muito por conta da discriminação, é uma população que, em boa parte, tem muito pouca possibilidade de emprego, né, que não seja o trabalho sexual, né, o que naturalmente, né, por mais cuidados que você tome, é uma coisa que também acaba expondo mais, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né, de destacar, porque às vezes a gente ouve críticas, né? Mas por que você pesquisa tanta coisa voltada à questão do HIV entre a população trans? Porque, infelizmente, ainda é um fardo muito grande, né, para essa população. É claro que nos últimos anos a gente tem visto uma série de avanços, né? Eu acho que, assim como os gays, né, no passado foram se visibilizando com o tempo, né, a população trans também tem, aí nos últimos anos, adquirido bem mais visibilidade, né? No entanto, eu diria que a maior parte dessas vulnerabilidades, né, que a população trans está exposta, ainda não teve uma resolução, né? Eu acho que são coisas que essa população ainda vive de uma forma muito, digamos, intensa, né? Uma outra pesquisa que a gente fez, que foi a pesquisa Divas, foi uma pesquisa realizada em 12 estados do Brasil. Não sei se eu vou conseguir enumerar, mas eu acho que foi São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará
alguns também do Nordeste, eu acho que Ceará, Pernambuco, Ceará, Pernambuco, Bahia. E eu devo estar esquecendo algum, mas enfim. Essa foi uma pesquisa também muito interessante, porque a gente viu que, apesar de muitas, de haver muitas diferenças, né? Quando você pega diferentes estados, digamos, um nível de exposição à violência, né? Assim, a quantidade de relatos, né, sobre situações de violência, e mesmo quando você vai examinar dados sobre HIV, você tem uma semelhança muito grande, né, entre os estados. Parece, de fato, ser algo muito recorrente, né? Digamos, não há muita salvação, né? E que foi algo que também a gente viu quando a gente comparou lá no Transnacional os dados de pesquisa com outros lugares do mundo, né? É claro, você tem uma série de diferenças culturais, né? Existem países em que existem, digamos, situações de preconceito e discriminação que são muito, digamos, específicas, né, daqueles lugares, mas, ao mesmo tempo, tem uma experiência em comum, né, digamos assim, uma experiência que, digamos, é isso, que é muito comum, que perpassa, né, a vida, né, da população trans, esteja ela onde ela estiver, né? Então, eu acho que tem talvez esse duplo achado, né? Assim, é interessante você ver as diferenças, é interessante você ver, por exemplo, né, que a gente no Brasil tem o SUS, né, que custeia esse processo de transição, né, que pessoa trans, em boa parte dos casos, faz, né, toda o processo de redesignação corporal, né, e o acompanhamento psicológico, né, e que em alguns outros lugares você não tem. Aqui nos Estados Unidos, você não tem nada nem próximo, né, do SUS, então é algo que não é custeado, né, o que acaba se tornando mais um obstáculo, né, para essas pessoas. Ao mesmo tempo, né, como eu disse, você tem uma série de semelhanças, né, essa experiência de violência, essa experiência de você estar sempre à margem, né, de você não se sentir pertencendo, né, de você ser sempre vista como alguém estranho, é uma coisa que perpassa, né, a experiência delas, estejam onde elas estiverem, né? Então, eu acho que é um pouco isso sobre as pesquisas. Sim, eu até posso, né, caso você queira, eu até posso depois te enviar uns slides, né, com algumas apresentações, enfim, que a gente fez, caso, enfim, os seus alunos se interessem pelo tema, né, mas para dar um, digamos, apanhado geral, eu acho que é meio isso. Uhum. Em relação às categorias, se a gente for comparar, por exemplo, cor e raça, né, com essas outras categorias de gênero, a gente tem pelo IBGE, né, a gente tem as categorias preto, pardo, branco, amarelo e indígena, né, o critério da autoclassificação, né? Como acontece isso em relação às categorias de gênero?
sexualidade? É interessante a pergunta. Eu acho que talvez mais uma vez, né, é importante a gente ressaltar que todas essas categorias são categorias que foram construídas, né? Elas são contextuais, né? Eu acho que elas podem ter significados bastante diferentes, né? A depender do grupo, época ou até mesmo do campo de conhecimento, né? Talvez mais interessante do que perguntar, não sei, para que servem nessas categorias, eu acho que seria a gente pensar a serviço de que nessas categorias estão. Quer dizer, que necessidade social, que demanda, que projeto fez com que essas categorias aparecessem e por que essas categorias seguem sendo tão disputadas, né? Para você, qual a importância desses movimentos sociais identitários, principalmente na área do gênero? Tá. Eu acho que os movimentos sociais identitários, como o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT, são movimentos que partem de um ponto comum, né? Que é o pertencimento a um determinado grupo, ou a uma determinada comunidade, enfim, como a gente quiser chamar, né? Para reivindicar visibilidade e reivindicar direitos, né? O que catalisou o surgimento, né, desses chamados movimentos identitários foi uma estrutura de opressão social que dizia a eles, né, algo como você vale você não vale tanto quanto nós, né? Ou você vale menos, né? Então eu diria que os movimentos sociais têm uma importância fundamental no sentido de chamar nossa atenção, né? Chamar a atenção da sociedade para essa estrutura hierárquica, né? Em que a gente vive e uma estrutura na qual estão no topo, principalmente, homens, enfim, cisgêneros, brancos, héteros, né? Eu acho um outro ponto, né, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né? Eu acho que às vezes a gente tende a pensar nesses movimentos como algo recente, né? Algo que surgiu, sei lá, no máximo após a Segunda Guerra, né? Só que se a gente parar para pesquisar, a gente vê que eles existem há muito mais tempo, né? A gente pode pensar até, sei lá, nos quilombos, né? Que talvez, embora não se enquadrem, né, nessa definição de movimento social organizado, né, que a gente tem hoje, eles eram formados por grupos de pessoas que tinham sido escravizadas, né, e que se recusavam a aceitar uma sociedade que
as via, né, como inferiores, né, e às vezes até como não as enxergava como às vezes humanas até, né? A gente pode pensar também no movimento feminista, né, que teve seu ápice lá pelos anos 60, 70, né, mas que já era uma realidade, né, sei lá, na década de 30 do século 20, quando, por exemplo, o voto feminino se tornou uma realidade, né, em boa parte por conta de, digamos, uma série de coletivos, né, que faziam nessa reivindicação, né. Um nome que é sempre interessante da gente citar, que às vezes as pessoas não conhecem, foi a Berta Lutz, né, que foi, enfim, né, que esteve à frente disso, né. É claro que, digamos, essa ideia de identidade, né, que a gente tem hoje, talvez não estivesse presente da mesma forma, né, enfim, né, naquele tempo, mas de todo modo, eu acho que foram grupos que se reuniram, eu acho que talvez não tanto em torno de um ideal comum, mas em torno de uma identidade compartilhada, né? De uma identidade de grupo, né? Que queria colocar em xeque o chamado status quo, né? Quer dizer, a estrutura social que relegava essas pessoas a essa posição de cidadãos de segunda classe, né? Eu acho que hoje esses movimentos identitários seguem sendo bastante importantes, né? Para mostrar que a gente ainda não vive em uma sociedade igualitária, né? Acho que pelo contrário, a gente vive ainda numa sociedade muito, muito desigual, né? Eu Você acho que é acha, isso um pouco. Gustavo, que existem, assim, disputas, digamos assim, entre a área da biologia e das ciências sociais, quando falamos desses temas, assim, de características humanas, digamos? Sim, eu acho que tanto a biologia quanto as ciências sociais estão em busca de respostas para questões extremamente complexas, né? Eu acho que a biologia, desculpa, através principalmente do campo médico, sempre teve, digamos, um destaque maior, né? No que diz respeito a essa hierarquia das ciências, né? Eu acho que a biologia não sempre, mas quase sempre teve a palavra final quando a gente está falando sobre questões relacionadas à natureza, né, como origem da vida, né, o corpo humano, às vezes a sexualidade também. Mas isso também não significa que as ciências sociais não tenham também tido uma influência na forma como a gente percebe né, as coisas. Assim, eu penso que a gente tem ao menos alguns autores aí, né, o Durkheim, Marx, né, Weber, que, enfim, surgiram em algum momento lá do século XIX, e que ainda tem bastante
influência, né, até hoje. O que eu acho que acontece é que a biologia, de novo, principalmente através, né, das ciências, digamos, médicas, né, acabou tomando um lugar de destaque na resposta aos principais questionamentos, né, as principais questões que a gente como espécie tem, né, que seriam, né, de onde a gente veio, para onde a gente vai, qual o propósito, né, dessa existência. Só que eu acho que mais do que criticar, né, isso, eu acho que a gente precisa entender qual foi o processo sócio-histórico que propiciou o destaque, né, da biologia em detrimento de outras áreas, né? E entender que mesmo questões que pareciam, né, até pouco tempo atrás resolvidas, né, como a divisão da espécie humana, né, entre, enfim, como eu já coloquei aqui, homem, mulher, fêmea, né, são um pouco mais complicadas, né? Eu estava pensando aqui, eu conheço ao menos duas autoras, uma é a Donna Haraway e a outra é a Londa Shiblinger, acho, ela tem um sobrenome um pouco estranho, que são autoras aqui dos Estados Unidos que vieram do campo, né, da biologia e que se estabeleceram mais tarde nas ciências humanas, chamando justamente a nossa atenção para a necessidade da gente encarar conceitos supostamente naturais, né, como construções, né, que podem e devem ser ressignificadas, né? Eu acho, né, que isso quer dizer que há sim espaços de convergência entre ciências humanas e sociais e biologia, mas eu acho que a gente precisa de mais pesquisadores que se proponham a se, digamos, a se dedicar, né, a essas possíveis interseccionalidades, né, e explorar quais que seriam, digamos, as contribuições de uma área para outra. Então, Muito legal, acho Gustavo. que é um pouco isso. Eu estou adorando. Muito legal. E hoje em dia, assim, quais são as questões que para você te chamam a atenção, então, que estão te trazendo Que diz respeito perguntas? a quê mais? Essa área de gênero, assim, que você esteja estudando, que você esteja dentro, que você observa, por exemplo, dentro da universidade que você está trabalhando, o que Uhum. está mais em debate, né? O que está mais em disputa também, o que você acha que está assim, mais em voga hoje, nessa área de gênero, principalmente? Eu acho que uma coisa que está sendo bastante discutida, assim, que não é algo de hoje, né, mas que hoje é algo que está muito em voga, é a questão das chamadas interseccionalidades, não tanto entre as áreas, né, de pesquisa no sentido de áreas do conhecimento, né, que são muito distintas, mas mais, digamos,
entre conceitos como gênero e raça, né? Quais que seriam, digamos, quais que seriam os pontos em que essas duas categorias se encontram, né? E quais seriam, digamos, o que significa você ser parte de um grupo que, por exemplo, é discriminado tanto pelo seu gênero, quanto pela sua orientação sexual, quanto pela sua raça, né? Então, isso, né, que tem sido chamado de interseccionalidades, e que eu acho que é algo sobre o qual tem se pensado muito, talvez porque essas áreas de pesquisa elas tivessem estado por muito tempo separadas, né? Assim, se eu penso até na minha própria experiência, né? Eu na verdade conheço muito pouco a respeito dos estudos de raça, né? Eu tive uma formação basicamente nas áreas de gênero e de sexualidade, embora eu tivesse tido contato com pesquisas, enfim, que exploraram outros temas, né? Eu diria que só de uns anos para cá eu comecei a me aproximar mais desse tema, e só de um tempo para cá que eu comecei a pensar isso como tendo, digamos, um potencial de pesquisa em conjunto mesmo, né? Assim, porque é interessante a gente ver, né, a gente enxergar esses diversos, né, o que a gente chama, né, na antropologia de marcadores sociais da diferença, né? Por que seria interessante a gente pensá-los em conjunto e não em separado, né? Por exemplo, por que seria diferente o tipo de discriminação sofrido por uma travesti negra e uma travesti branca? Por que seria diferente se a gente for comparar uma travesti jovem de uma travesti velha, né? E, assim, estou falando aqui especificamente da população trans, mas a gente pode pensar também mulheres negras, né? A gente pode pensar uma coisa que também tem se discutido bastante, a questão da deficiência física, né? Então, eu acho muito interessante ver isso, né? Eu acho interessante ver também esse tipo de discussão saindo até, digamos, dessas pesquisas estritamente acadêmicas, né? Digamos assim, e indo para uma discussão mais geral mesmo, sabe? Assim, eu acho que as pessoas estão se conscientizando mais um pouco disso, de que por mais que a gente tenha talvez especialistas, né, em determinadas áreas, como é importante a gente ver esses diversos marcadores agindo em conjunto, né? Então, bom, é isso, né? Você me perguntou o que eu vejo assim de mais interessante hoje, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem algumas autoras, como, por exemplo, Angela. Nossa, estou bem ruim de nome hoje. Tem a Bell Hooks, temos Angela Delangelo,
ou Davis, que são pesquisadoras feministas negras, né, que mostram como, digamos, essa hierarquia, né, na qual estão no topo esses homens cis e brancos, héteros, permite, por exemplo, que o racismo se articule ao machismo e crie, digamos, formas ainda mais perversas, né, de discriminação. Então, eu acho que é meio isso. Uhum. Então, você falou muito em vulnerabilidade e você está Uhum. há um tempo morando aí nos Estados Unidos e deve ter lido também, né, muitas pesquisas, provavelmente em inglês e sobre os Estados Unidos. Se você fosse comparar o Brasil e os Estados Unidos em relação a essas vulnerabilidades, você consegue perceber alguma diferença ou não? Você me pergunta mais a respeito da questão da raça, do gênero, ou um Gênero, pouco de tudo? gênero, Aham. vulnerabilidade, Vulnerabilidade. Aham. vulnerabilidade em relação às populações, né, que você estudou, gênero e sexualidade, né, Uhum. no Brasil e nos Estados Unidos, se você percebe diferenças. Então, eu acho que, assim, não sei se eu atingi um grau de maturidade que me permita, digamos, discorrer a respeito disso com muita propriedade, né? Eu vejo, digamos, algumas semelhanças, né, entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu acho que tanto cá quanto lá, digamos, essa questão da segregação de gênero, né? Acho que coisas como machismo, como a LGBTfobia, acho que tanto cá quanto lá são bastante fortes, né? Embora eu acho que os dois países avançaram muito nisso, em alguns aspectos, talvez o Brasil mais até um pouco, né, do que os Estados Unidos. A gente, por exemplo, foi ter o casamento gay em 2013 já, nos Estados Unidos, né, como um todo. Isso só foi possível, se eu não me engano, em 2015, né? Então, eu acho que tem, né, um ponto também que eu coloquei aqui. Eu acho que a questão do SUS se propondo a custear esse processo de redesignação, né, da população trans, que foi uma coisa que aconteceu já em 2008, né? Eu acho que foi um super avanço, né? De fato, até onde eu sei, aqui nos Estados Unidos não existe nada nem próximo disso, né? Por outro lado, e aqui eu estou falando uma coisa um pouco especulativa, né? Como eu disse, acho que eu não tenho uma propriedade, né, para, digamos, discorrer sobre esse tema com muita segurança, né? Mas eu acho que talvez pelo fato daqui nos Estados Unidos você ter tido um processo de segregação de raça muito bem estabelecido, né? Aqui a população negra foi totalmente segregada pela lei até os anos 60. Eu tenho um pouco a impressão de que esses movimentos identitários aqui
eles são mais firmes no sentido de colocar de uma forma mais clara o que eles querem e o que eles precisam, né? Sim, você me pediu para falar de gênero, né? Eu não não vou me aprofundar aqui nessa questão da raça, né? Aqui nos Estados Unidos, mas vale a gente lembrar que esses movimentos, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento feminista, esses movimentos estiveram e ainda estão bastante interconectados, né? Então, eu acho que o movimento LGBT, por exemplo, foi um movimento que bebeu muito do movimento negro, né? Então, talvez pelo fato do movimento negro ter se constituído como um movimento que lutou contra essa segregação, esse processo de segregação oficial, que foi algo que a gente não teve no Brasil, fez com que o movimento se consolidasse, talvez, de uma forma um pouco diferente do movimento LGBT brasileiro. Eu tendo a ver o movimento LGBT aqui um pouco mais, digamos, um pouco mais integrado. Talvez eu vejo o movimento LGBT no Brasil como um pouco separatista, né? Às vezes a gente tem muitos grupos trans e gays. Eu acho que hoje, digamos, esse conceito, né, de LGBT está um pouco mais internalizado, mas por muito tempo foram movimentos quase que separados, né? Enfim, as associações trans, as associações gays e lésbicas, etc., né? Me parece que aqui nos Estados Unidos isso sempre foi, quer dizer, não sei se sempre, né? Mas eu acho que que foi mais integrado, né? Que as pessoas elas sempre se propuseram a discutir mais abertamente as suas diferenças, acho eu, tá? Mas assim, isso tudo é um pouco da percepção que eu tenho pelo pouco que eu já, né, enfim, assim, sei enfim, já pesquisei, eu nunca me dediquei muito, né, na verdade, a me debruçar sobre essas diferenças, né? Então, pode ser até que eu esteja enfim, eu esteja colocando aqui algo que alguém que é especialista nisso vá, enfim, discordar, né? Mas são um pouco as impressões que eu tenho, né? Então, a gente está meio que chegando ao final do nosso tempo. Queria saber Uhum. se você gostaria de falar mais alguma coisa assim que você acha importante, assim, em geral, sobre esses temas, ou sobre o seu trabalho, né? Se alguém quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que faz, para a gente ir caminhando para o final. Tá bem. Bem, Carmen, mais uma vez agradeço muito você ter me convidado. Eu acho que é um momento bastante oportuno para a gente discutir esses temas e ver que a gente só tem a ganhar, né, com o aprofundamento, né, desse debate. Eu acho que a gente vem ao mundo talvez totalmente despreparado, né, para lidar com esse caos que é a sociedade humana, né? E eu acho que a gente precisa estar sempre disposto a se desconstruir, né? Porque o que a gente quer no fundo, né? A gente quer viver em paz, né? Só que para isso a gente precisa entender que isso não vai ser
possível, né, ao menos sob o meu ponto de vista, enquanto a gente viver num mundo tão desigual, né? Eu acho que o debate sobre gênero, sexualidade, aquilo tudo que envolva o que a gente chama, né, como eu disse, de marcadores sociais, como raça, né, geração, classe, etnia, né, etc., tem um potencial de contribuir muito para a gente ter uma perspectiva de um mundo mais igualitário, né? Onde essas diferenças elas não sejam alvo de discriminação, mas pelo contrário, né? Que elas sejam acolhidas, né? E que não haja uma hierarquia, né? Que inferiorize ou que minorize, né? Determinados grupos, né? Ainda que às vezes isso até me pareça um pouco, digamos, utópico, né? Mas sim, você me perguntou sobre as minhas pesquisas, o meu trabalho. Eu queria só aproveitar para divulgar o site do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, lá da Santa Casa. Por falar nisso, eu errei quando enfim, eu me confundi no nome, né, lá da Santa Casa, Faculdade de Ciências, peraí, eu notei aqui, tinha dito de Ciências Biológicas, né? De Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Esse é o nome completo. Então, eu queria aproveitar para divulgar o site do Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Sexualidade da População LGBT, o NUDES, que é www. Aí NUD HES, nudes, com H depois do D.com, tá? Lá vocês vão ver algumas informações sobre as pesquisas que já foram feitas, as que estão em desenvolvimento. Queria divulgar também, estava vendo aqui a página do Facebook do NUMAS, que é um núcleo de estudo sobre marcadores sociais da diferença, lá da Antropologia Social da USP, do qual eu também faço parte, que é facebook.com/NUMAS USP, tá? NUMAS USP. Depois Que você eu pode acho que me é só... mandar por zap, eu deixo lá Passo, na sim, descrição do passo. vídeo, aí fica mais fácil, né? Que já fica o Passo link. porque eu acho que a gente não tem um site, né, propriamente dito. Eu acho que a gente tem só essa página no Face. E outra coisa que eu pensei também em compartilhar, que eu posso passar para você o PDF, é uma coletânea que o Numas lançou no final de 2018, com vários artigos que discutem um pouco esses temas aqui todos, né, sobre os quais a gente conversou, né? Tem artigos sobre gênero, raça, sexualidade, classe, e sempre numa tentativa de articular esses temas, né? De não vê-los como coisas à parte, né? Mas como coisas que podem ser pensadas e analisadas em conjunto, né? Então, foi uma coletânea que a gente lançou no final de 2018. Ela não está à venda por conta do tipo de financiamento, né, que a gente teve. Ela teve uma edição impressa
Mas a gente tem esse PDF que eu posso compartilhar com você também, Tá ótimo. caso você Gustavo, queira queria te circular, agradecer né? muitíssimo, tá? Pela sua disponibilidade, o seu tempo, pelas informações, por estar aqui, tá? Por essa troca. Eu gostei muito, foi excelente. E espero que você também. Então, ainda não vai embora, que eu vou terminar a gravação aqui para a gente dar um outro tchau, tá bom? Tá bom. Mas obrigada muitíssimo por compartilhar aqui os seus conhecimentos com os estudantes do IFMS. Muito obrigado, Carmen. Só mais uma coisa, né, que eu queria colocar aqui. Eu acho que o que a gente fez aqui, eu acho que assim, o que eu fiz, né, essa tentativa de conversar um pouco, né, sobre esse tema de um jeito, digamos, mais acessível, né, é um desafio, né, assim, mas eu acho que é algo bastante importante, né, eu acho que a gente que vem da academia, às vezes a gente não tem muitas oportunidades disso, né? E a gente está sempre conversando entre os pares, né? Mas a gente acaba tendo muita dificuldade de expor, né? Esse conhecimento, né? Para, digamos, para um público que pode não estar tão familiarizado, né? Com ele. Então, acho que é também uma oportunidade grande de aprendizado para mim, né? Então é isso. Que ótimo, fico feliz. Não vai embora, não. Tá bom. Obrigada, Gustavo.